Vamos agora com honras receber homem de Deus, grande pregador, Moisés Landulfo, com grande alegria. Esse homem, pastor, profeta, para te abençoar. Abre o coração. Queridos, graça e paz, amém? Amém. Graça e paz a todos os profetas, amém? Amém. Tome seu assento, tome seu lugar, por favor. Estou muito alegre, muito feliz. Quisera eu ter a dinâmica e a intrepidez nas apresentações do pastor Tinoco. E eu me alegro muito por estar na minha igreja, pastor Fábio. Amém. Porque eu sempre digo, bispo, que quando eu chego aqui eu não tenho pastores, membros, mas eu tenho amigos. E há alguns anos nós temos passado por este ministério e temos uma aliança com este lugar. Eu quero aqui expressar uma gratidão aos líderes desta igreja, pastor Fábio, meu amigo particular, ao pastor Edson da Restaurando Vidas. Queridos, ao Bispo Roberto, Deus abençoe, satisfação em conhecê-lo. Na sexta noite nós tivemos o nosso grande amigo, o pastor Bispo Júlio Bertone, falando sobre direção. Ontem pela manhã, nosso pastor e conhecido amigo, São José dos Campos, pastor Carlos Silvério, trazendo uma palavra ímpar, vamos dizer assim, ímpar. Depois nós tivemos o nosso grande superintendente, pastor Carlos Evaristo. Ontem foi os dias do Carlos. O Senhor Deus trouxe também aos nossos corações. Depois nós tivemos uma palavra de confronto com o nosso amado bispo lá de São José do Rio Preto, logo ali, né? Ribeirão Preto, logo ali, né? E depois nós tivemos ainda, eu me apaixonei pela vida de ontem daquele pastor de Bom Retiro, acho que é Roberto. Eu me apaixonei. E eu disse para os irmãos e amigos que aqui estavam, eu falei, eu pela manhã estarei como aqueles homens que estavam do lado de Elias. Eu somente vou carregar as latas d'água. Porque diante de tantos príncipes de Deus, e ainda eu tive ainda o privilégio de ser antes do pastor Tinoco. Olha só, depois de todos esses homens, e antes do pastor Tinoco. O pastor Tinoco é um homem que, pela terceira vez este ano eu estou na escola de profetas. E eu disse o ano passado para ele na primeira escola, esta oportunidade que o Senhor está me dando, o Senhor não se arrependerá. O pastor Fábio e os membros da minha igreja me conhecem e sabem que eu sou. Estamos aqui com aproximadamente quase 40 pessoas da nossa igreja. E temos lutado. Ano passado nós já lutamos, temos com quase 20. E eu disse, o ano que vem nós vamos dobrar. E o ano que vem eu já quero dizer que nós vamos dobrar novamente. Sério. Porque eu sei que Deus tem um negócio nessa escola de profetas. E eu quero deixar a você preparado nesta manhã, que aquilo que Deus tem para fazer, Ele fará. E a escola de profetas não é só avivamento. A escola de profeta é lugar onde Deus cura câncer. A escola de profeta é onde Deus restaura casamentos. A escola de profetas é onde Deus liberta filho das drogas. A escola de profetas é onde Deus levanta novos e novas profetas para liberar unção sobre a sua casa e sobre a sua família. Porque eu acredito neste chamado. Eu quero assim somente agradecer a todos os irmãos do Rio de Janeiro onde estivemos, Bispo Jorge. Eu compartilho com todos aqueles que falaram do Bispo Jorge. Eu tive o privilégio de sentar na mesa daquele homem.
comer juntamente com ele, repousar na sua casa. Anderson, Michele, mais todos os irmãos, Adriano que não veio, mas ficará sabendo também. Mas também eu quero assim, trazer meu companheiro de quarto do Rio, Maurício Dias. Nós estivemos ali na casa do Bispo Jorge. Irmãos, eu confesso para vocês, eu ainda, quando eu olho para aquele homem, eu digo, Deus, me dê um pouco mais da humildade deste homem. Me ensina a ser simples como este homem. Porque a Bíblia diz, quando você vê um homem com um cântaro cheio, segue ele. Nós devemos seguir bons exemplos. E eu quero desde já, nesta manhã, convidar você a abrir a tua Bíblia juntamente comigo. No livro de Salmos, capítulo 62, eu vou revelar para você, eu disse ontem para o pastor Fábio, pare de pregar a minha mensagem. Verdade. Eu olhei para minha esposa e disse, mas agora eu vou pregar o quê? Já estava tudo pronto, a mensagem está pronta já faz uma semana. Salmos capítulo 62. Glória a Deus. Os profetas que acharam, diga amém. Amém. Verso 11. Diz assim. Queridos, eu vou ler na minha tradução que é um pouco diferente. Como o pastor Tinoco faz a escola de profetas lá em Israel. Então eu trouxe a minha Bíblia judaica, porque eu amo o judaísmo. Todos aqui sabem, quem me conhece sabe. Pela referência original está escrito assim: Deus falou uma vez aos seus profetas, 2 vezes eu como profeta ouvi. O poder pertence a Deus. Você não entendeu isso ainda, né? Então eu quero que você fale para o irmão que está ao seu lado aí, o tema desta ministração. Fale para ele o tema desta ministração. Se eu sou profeta, eu ouço Deus 2 vezes. Agora fale com ênfase. Se eu sou profeta, se você é profeta, você deve ouvir Deus 2 vezes. Querido, sem muita delonga, diante de uma geração de profetas e diante de uma nação a qual estamos, nós encontramos um evangelho onde está sendo muito complicado até mesmo estar dentro deste evangelho. Porque estamos vivendo uma geração em que não ouve a voz de Deus. Estamos vivendo um período da igreja em que as pessoas estão em busca de resultados espirituais. Estamos vivendo um período em que as pessoas estão confundindo unção, presença de Deus, com místico. Estamos vivendo um período em que as pessoas estão trocando aquilo que é sagrado por aquilo que é profano. Estamos vivendo uma época da igreja em que as pessoas estão deixando de lado a Bíblia para se depreenderem, para se dobrar diante de heresias teológicas. Estamos vivendo um período da igreja em que existem homens pregadores e mulheres pregadoras, porém sem uma mensagem profética. Existem levitas sem adoração. Existem homens que utilizam a Bíblia ao seu bem prazer para massagear o ego e facilitar a sua vida e a sua agenda. Estamos vivendo um período em que as letras dos louvores já não são mais letras edificadoras e adoradoras, mas são letras antropocêntricas. Letras aonde o homem está no centro. Letras aonde coloca o homem como Deus e coloca Deus a serviço do homem. Estamos vivendo um período em que já não se fala mais de oração. Já não se fala mais de movimentos e dons proféticos. Já não fala mais de momentos de entrega, de renúncia. Ei!
pregadores que aqui estão, pastores, líderes, eu quero dizer uma coisa a todos que aqui estão: estamos vivendo um período em que já não tem mais lágrimas nas nossas mensagens, já não tem mais adoração no nosso louvor, já não tem mais a vida de joelho e a vida de renúncia por causa de uma alma. Estamos vivendo um período em que nós não estamos mais apaixonados por ganhar vidas, apaixonados por ver um pecador se arrepender. Estamos vivendo um período em que não se fala mais de conversão de almas, já não se faz mais apelo, já não prega contra o pecado, já não anuncia a volta de Cristo. E aqui está uma geração que vai se levantar nesta nação e vai dizer: ei, eu sou profeta e eu prego Jesus e está voltando. E para falar de ouvir a volta de Cristo, eu ainda estou na introdução. Eu começo a ver que existem muitos que querem ser profeta, mas não querem cruz. Existem muitos que querem ter a graça e a unção, mas não querem conhecer a olaria. Existem muitos que querem, como foi ministrado ontem à noite aqui, querem o trono, mas não querem passar pelo querite, não querem passar pelo vale, não querem passar pela sombra, muitas vezes até da morte, como disse o salmista. Mas a geração de profeta é uma geração que ela não olha para a circunstância adversa, é uma geração que não olha para aquilo que a mídia está dizendo, é uma geração que não se vende, é uma geração que não abre mão da santidade, é uma geração que não abre mão de pregar a poderosa, sacrossanta, integrável, ineficaz, imensurável, infalível palavra de Deus. Estamos vivendo uma época em que ser profeta, as pessoas acham que é somente o título, mas eu quero te dar uma notícia nesta manhã: Deus não te dará títulos se você antes não quiser conhecer aquilo que Ele tem para você na integridade. E esta integridade, bispo, vai muito mais além do que pregar numa escola de profetas. Vai muito mais além do que pregar em alguns estados dessa nação. Vai muito mais além do que pregar em grandes eventos. Vai muito mais além do que estar numa casa cheia. Vai muito mais além do que estar com o microfone na mão, com bons cantores, com bons levitas, com mensagem gravada. Vai muito mais além do que ter a foto no Face, do que ter um anúncio do seu ministério. A geração de profeta é aquela que todo mundo sabe quem ele é, quando olha para ele e vê no semblante dele o prazer e a satisfação de ter na sua testa a marca do Cordeiro, a marca de Cristo, de ter na sua face a presença desse Deus. Ei, e quando nós falamos então, ouvir Deus duas vezes, eu encontro o tema sugestivo desta escola: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O evangelista João, ele cita 7 vezes a primeira parte. A primeira parte, aqueles que têm ouvidos, ouça, 7 vezes é citado. Porém, o que o Espírito diz às igrejas somente são 3 vezes que ele diz. E essas 3 vezes ele começa então a dizer mais ou menos assim: Apocalipse capítulo 2, versículo 7, depois versículo 11 e depois versículo 17. Ele diz assim: aquele que ouvir, aquele que ouve o Espírito, ele receberá o maná do céu, ele sentará na mesa do Senhor, ele viverá e terá uma coroa de glória, ele receberá tudo aquilo que Deus prometeu para ele. E quando nós começamos a entender, eu passo a compreender que não existe na Bíblia Sagrada
Não existe referência alguma na Bíblia Sagrada tão mais profunda acerca daquilo que é ouvir a Deus do que o salmista expressa. Que referência é essa? É o texto que nós lemos. Uma vez falou Deus. Aleluia. Duas vezes eu ouvi. Fale para o seu irmão, isso representa sensibilidade. E quando eu começo a ver a sensibilidade do salmista Davi, eu passo a encontrar um homem que sabia o que era pela ovelha da casa do pai, pelo rebanho do seu pai, ele lutar com o urso. Por não querer ver as ovelhas mortas, ele resolve matar o leão. E por enfrentar a igreja e o seu exército, o seu povo, ele enfrenta Golias. O que eu quero que você entenda nesta manhã, diante de tudo aquilo que foi ministrado, diante de tudo aquilo que já foi falado. Na sexta-feira, Deus falou conosco acerca da direção. No sábado pela manhã, Deus nos chamou ao confronto para que nós passássemos então a ter uma vida de renúncia, a ter uma vida de entrega. E depois, na outra mensagem, Deus nos chamou a estar na direção de Deus com a vida de renúncia, mas também para fazer a vontade do Pai. E durante a noite, Deus nos chamou para estar no padrão. E depois Deus falou, se você estiver no padrão, eu te coloco no trono. Mas eu quero concluir nesta manhã o 6º ciclo dessa escola de profetas. Se você então ouvir tudo aquilo que Deus tem falado para você, o poder que pertence a Deus virá sobre o teu ministério, virá sobre a tua casa, virá sobre a tua família, mas não somente por vir. Nós pregamos do lado de pregadores famosos, cantores famosos, mas isso não resolve o nosso ministério. A escola é para aprender. Isso não resolve a nossa vida. E o que mais falta em nossa geração, pastores? Não é bons pregadores, porque o Brasil tem um celeiro de pregadores. Não é conhecimentos teológicos, porque hoje vomitamos teologia. O que mais falta na nossa nação e no meio dos chamados profetas de Deus? Não é simplesmente conhecer os originais da Bíblia. Não é simplesmente ter o título. O que mais está faltando é de nós olharmos para a cruz e dizer, eu estou aqui ouvindo o que foi dito na cruz. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Está consumado. 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 E quando eu começo a entender isso, eu olho para você, profeta, nesta manhã, e eu vejo o Espírito de Deus dizendo para você, ei, a tua situação espiritual está consumada, eu já resolvi. Os teus problemas sentimentais eu já resolvi, está consumado. O teu ministério já está determinado. O crescimento da tua igreja já está garantido. A salvação das almas já está nas tuas mãos. Está consumado porque eu entreguei na cruz tudo por você. Quando eu olho então, ouvir a Deus duas vezes, eu encontro aqui a primeira característica de uma geração que ouve a Deus. Ei, a primeira característica de alguém que ouve a Deus, ele não ouve Deus por aqui. Ele ouve Deus por aqui. Queres ouvir a voz de Deus? Queres ouvir mais a voz de Deus? Desligue o volume do mundo. Eu acho que você não entendeu isso aí. Quer ouvir a voz de Deus? Desligue o volume do mundo. Desligue o volume que está dizendo, ei, se soberba, fica grande, agora você já prega, agora você já toca.
dizendo, ei, você é bom. Olha quando você prega, hein, ó, meu Deus, retetei, blá, blá, blá. Olha quando você canta, eu sinto um negócio diferente, eu sinto algo diferente. Desligue tudo essas caixas, desligue tudo essas vozes e comece a colocar o seu joelho no chão e diga, Deus, eu não quero ouvir o que o homem fala, mas eu quero ouvir o que o Senhor diz. Eu quero ouvir o que o Senhor diz. Eu quero ouvir o que o Senhor diz. E Deus vai começar a dizer, se você ouvir o que o meu Espírito diz para você, você vai chorar, você vai se quebrantar, você vai ter de Deus, você vai renunciar. A primeira característica, então, de ouvir a Deus é a característica de desligar as vozes periféricas. Devemos, então, desligar tudo. Porque muitas vezes, a voz que vem, que não é de Deus, ela diz assim para nós, pastores: perdoa não. Mas a voz de Deus diz 70 vezes 7. A voz de fora, bispo, diz assim: você não precisa passar por essa humilhação. Mas a voz de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da minha potente mão. Eu vos exaltarei. A voz periférica diz assim: ei, você não precisa participar, investir, semear, acreditar, você não precisa nada disso. Mas a voz de Deus está dizendo para nós assim: pastor, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias eu farei você colher. A voz periférica, ele está dizendo para nós assim: ei, você já chegou aonde tinha que chegar, o seu ministério já bateu no topo. Mas a voz de Deus diz assim: olhe para trás, veja o exemplo dos apóstolos e dos profetas. Veja tudo que eles passaram, da fraqueza tiraram forças. Eles foram humilhados, cerrados, vencidos pelo meio, foram maltratados, mas eles alcançaram a coroa da vida eterna. E quando foi relatado aqui então a respeito de ouvir Deus, eu começo a encontrar aqui: não tem como nós ouvirmos se nós não pararmos para ouvir. O profeta, antes de ele se levantar para profetizar, ele tem que saber o que está vindo. Paulo disse assim: examinai tudo e retém o que é bom. Então ele tem que primeiro receber, passar pelo filtro. Depois que passou, ele começa a separar, separar, separar. A geração que estamos vivendo é uma geração que abraça tudo. Coloca sobre o seu altar. E aí ela começa a dizer: se isso aqui for me beneficiar, é de Deus. Se isso aqui for me colocar muitas vezes na olaria, não é de Deus. Se isso aqui for me favorecer, é de Deus. Se isso aqui for fazer eu pedir perdão, não é de Deus. Se isso aqui me levar para o querite, não é de Deus. Mas se isso daqui for me levar para o lugar aonde Deus falou que eu tinha que estar acima de tudo e de todos, isso é de Deus. Se isso daqui for mexer com o meu ego, com o meu eu, com o meu status, com a minha soberba, com a minha arrogância, não é de Deus. Mas se isso daqui for fazer eu voltar aos pés da cruz e começar a me humilhar lá, isso também não vai servir para mim. Mas se isso daqui me levar ao lugar aonde eu tenho que estar, aonde eu tenho que me despontar, me destacar, aonde as pessoas tenham que ver quem eu sou, isso é de Deus, hein? E isto não é geração de profetas, isto é geração de pessoas que estão iludidas dentro do reino de Deus, pessoas que estão iludidas dentro do chamado de Deus. Existem muitos hoje que estão se achando muito, que estão se ensoberbecendo muito, mas eu quero dizer, a Bíblia diz que Deus rejeita e abate o soberbo. Livro de Daniel, capítulo 4, está escrito assim: e tendo então Nabucodonosor louvado ao Senhor, disse no seu coração: bendito seja o Senhor Deus, porque hoje eu sei que Ele abate quem Ele quer, que Ele abate quem Ele quer, que Ele abate quem Ele quer. É Nabucodonosor
aqui então uma geração que passa a ouvir Deus 2 vezes. Eu encontro uma geração, a segunda característica da geração. Essa geração, ela ouve a voz de Deus pelo prazer das almas. Nós não estamos aqui para aprender a ser profeta simplesmente por ser bispo, pastores. Nós não estamos aqui simplesmente para receber a unção da última ministração, não. Isso faz parte. Mas a primeira característica que Deus nos traz à escola de profetas é para sermos ganhadores de almas. Todas as vezes que a nação estava se desviando da conduta de Deus, biblicamente, todas as vezes que as nações, e a nação de Israel com mais precisão, a nação de Judá, e quando o reino foi unido, quando o povo começou a se desviar, Deus não chamou o rei para colocar a nação no eixo, Deus não chamou as pessoas que trabalhavam com o rei ali, os seus magistrados, Deus não chamou os cantores, os levitas para entoar louvores, mas Deus falou: eu vou levantar um profeta para bradar com a voz, e a voz dele trará o meu povo novamente para mim. Então o profeta é levantado para chamar de volta a adoração, é chamado para voltar a adoração novamente. Eliezer de Tarsis, Deus abençoe. Ei, amados, quando Deus então chamou esta nação, ou este profeta, a trazer uma palavra, eu posso usar aqui exemplos inúmeros de homens que ouviram a voz de Deus. Você quer ver? Sabe qual era o homem mais privilegiado da Bíblia que ouvia Deus? Adão. Foi o mais privilegiado. Imagine só, lá não tinha escola de profeta. Nós viemos para a igreja para ouvir Deus. Adão, todos os dias ele sabia, pastores, que no final da tarde o Senhor Deus viria para fazer um culto junto com eles. Aleluia, aleluia. E aí eles começavam a conversar. Era um relacionamento, privilégio de ouvir Deus todos os dias. Mas Satanás entrou no meio e fez aquela bagunça. Mas tem um homem também chamado Moisés. Eu gosto dele, eu não sei porquê, sabia? Sabe por que eu gosto de Moisés? Ei! Moisés era um homem que ouvia Deus a ponto de reivindicar as decisões de Deus. Você tem noção que é isso? Ó Deus, ó, é o seguinte: ou o Senhor liberta esse povo aí, ou o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Tem coragem? Tem coragem de muitas vezes perder para poder ganhar alguém? Tem coragem de às vezes ser afrontado, apanhar na cara como eu já apanhei, por amor ao Evangelho? Tem coragem de ser enxotado da igreja por você falar a verdade? Porque a vida de profeta não é simplesmente rosas. A vida de profeta é uma vida de decisão e de palavras verdadeiras. Moisés então ele decide reivindicar a Deus. Se o Senhor não fazer, aí um dia Deus fala para ele: tudo bem, Moisés, vamos resolver essa situação? Vamos resolver. Aí Deus fala para ele assim, pastora Paula: Moisés, faz o seguinte, eu vou resolver esse negócio. Você vai na frente, vou mandar o meu anjo com você, tá tudo certo, o negócio vai acontecer. Olha o que Moisés fala com Deus. Isso é a sensibilidade. Deus, tudo bem, o Senhor vai resolver? Beleza, legal, positivo. Só que tem uma coisa: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não for conosco, não adianta nós irmos. O profeta só pisa onde Deus já pisou. O profeta só dá um passo quando Deus já deu. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Reivindicou as decisões de Deus. Não adianta mandar anjo, arcanjo, Miguel. Hoje em dia estão arrumando nome para tudo agora, bispo. É um negócio maluco. Outro dia eu estava em tal lugar e começaram a falar o nome de anjo que eu nunca vi. Eu falei: meu Deus, nem para Daniel o Senhor revelou isso, hein?
Moisés chega ali, Deus, e diz, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Quando nós ouvimos Deus, nós ficamos na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus, de vez em quando ele pega um corvo e fala assim, ó, faz o seguinte, quando tiver um churrasquinho ali, você espera. Quando tiver no ponto, você vai lá e tira a carne de lá e leva para o meu profeta. Aí detalhe, não vai comer a carne crua e seca, não. Leva também uma aguinha para ele, porque ele é homem de Deus e é meu profeta. Aleluia. Você está entendendo? Quando nós ouvimos a voz de Deus, o suprimento, as decisões, tudo aquilo que diz respeito ao nosso ministério, está no controle e nas mãos de Deus. E quando nós entendemos isso, eu encontro então um outro homem, chamado Abraão. Abraão era um homem diferente. Por quê, pastor? Porque Moisés, ele reivindicou. Adão ouvia e conversava, mas Abraão ouvia, obedecia, sem saber quem era, sem saber para onde ia. Ele ouve Deus, Abraão! Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus! Ei! Eu vou repetir de novo, eis-me aqui, Senhor. Sabe o que eu aprendo? Levita Eliezer. Abraão, quando ele ouve e diz, eis-me aqui, eu encontro muitas vezes na nossa geração, pessoas que querem que Deus traga confirmações em pelo menos 3 países, 3 continentes diferentes, por 3 profetas diferentes, que falem 3 línguas diferentes. Ele quer que Deus tome a pessoa e vai, e acontece e aponta o dedo e tal. Ele quer, não, se Deus não falar desse jeito eu não aceito, eu não compreendo, eu não recebo, não é de Deus. Ei, mas a palavra de Deus para você nessa escola é, ouça o que o Espírito diz a você. Abraão, então, ele bate no peito e diz, é para ir? Então eu vou. Aonde você vai, Abraão? O Senhor falou comigo, eu estou indo, fui. Só que tem pessoas que têm medo de fazer a vontade de Deus. Eu vim nesta manhã na contramão. Eu vim pregar para uma geração que não se dobra. Para uma geração que não se vende. Para uma geração que tem lágrimas nos olhos. Para uma geração que ganha almas e tem prazer de fazer isso. Para uma geração que não vai aceitar Satanás roubar as vidas aí fora. Eu tenho batido nessa tecla. Eu subo nesse altar às vezes, Bispo Jorge, e digo, Senhor Deus, vai bradar tanto nessa igreja aqui do Cameron, que as biqueiras do crack, da droga, vai começar a fechar. Certo dia eu comecei a dizer isso em determinado lugar, começou a cair demônio nos vizinhos, Bispo. E eu falei para os obreiros, não vão parar de pregar não, vai começar a expulsar, já começa a fazer obra. Começou a cair demônio nos vizinhos da igreja. Sabe por quê? Porque aonde há profeta de Deus, Satanás não pode resistir. E eu quero declarar que diante de potestade, diante de Satanás, diante de tudo, nós somos profetas. Eu quero fazer uma listinha rapidinha aqui, segura aí. São José dos Campos, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Suzano, Poá, cidades periféricas e vizinhas que aqui estão, hein? Quando você chegar lá, pegue isso, faça assim com a sua mão, faça assim com a sua mão. Quando você chegar lá, Satanás vai começar a colocar a mão na cabeça assim, meu Jorge, e dizer, chegou mais um profeta, meu Deus, o que eu faço agora? Ele chegou, ela chegou, ele chegou, ela chegou. Vamos começar a ver, e aonde você colocar a mão, Deus vai começar a ungir, vai começar a curar, vai começar a matar, vai começar a saber se seguinte, porque aonde há profeta, há milagre, há milagre, há milagre, há milagre, há milagre, há milagre. Então receba aí.
terceira característica de quem ouve a Deus e quem tem um chamado profético: ele não aceita perder para Satanás. Ele não aceita perder para Satanás. Ele ouve a vida ali caída nas drogas, mendigando, fracassando. E ele vai para a madrugada, ele vai para a manhã, de tarde, não importa o horário. Mas ele se põe no lugar daquela pessoa. Ele inclina o seu coração e diz: Deus, eu não aceito perder. Eu não aceito com que Satanás faça isso. Eu não aceito com que Satanás roube e ceife esta vida. Porque se o Senhor colocou ela do meu lado, eu não posso, Deus, abrir mão. Ei, lute com todas as suas forças e com todas as suas armas, para que você não deixe uma alma ir para o inferno. Porque Deus colocou ela diante de você. Então, profeta que é profeta, ele diz: ei, eu não vou perder, mas eu vou ganhar. O negócio é fazer escola de profeta. É escola de profeta. Eu não vou fazer escola de Satanás, mas eu vou fazer discípulo que vai me seguir, pessoas que vai me seguir, pessoas que vai ter o mesmo que eu tenho, que vai ter mais que eu tenho, que Deus vai usar mais do que eu, que Deus vai levantar mais do que eu, porque isso é sentimento de vitória. Ei, a terceira característica de quem ouve a Deus: ele não aceita Satanás roubar e ceifar uma vida. Ele chora. Pregadores que já não têm mais lágrimas nos olhos. Pregadores que não têm mais revelações de Deus. Que não buscam a fonte espiritual, porque a fonte nunca seca. Como eu brinquei ontem com o meu pastor lá no Rio de Janeiro, disse para o Jorge. Ele é meu pastor lá, eu tenho pastor em um monte de lugar no Brasil. Ei! Eu disse para ele assim, quando nós pregamos uma mensagem: pode pregar de novo, porque não tem direitos autorais. Você vai querer. Todas as mensagens que foram pregadas aqui, pode chegar lá e pregar. Ó, o pregador lá falou isso, mas também Deus me deu uma revelação aqui, eu vou acrescentar. E vai que vai. E vai que vai. Deus vai abrindo leque. Aí quando você vai, e os céus começam a se abrir. A plenitude de Deus começa a tomar o ambiente. Sabe por quê? Porque a palavra é de Deus. A revelação profética é de Deus. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Então prega mesmo, meu filho. O quarto ponto de quem ouve a Deus: fale para o seu irmão, este é mais difícil. Quem ouve a Deus nem sempre vai receber o sim. Quem ouve a Deus nem sempre vai receber o sim. O ano passado, nós vínhamos numa luta muito grande. Eu, a minha esposa, a minha família. A minha sogra, que nós batizamos, levamos para Jesus, e lutou durante muito tempo, durante quase 4 anos, com uma enfermidade que todos os médicos diziam: é colite. Mas de repente, ela foi fazer um exame, e uma médica olhou para ela e disse assim: eu achando que é meio estranho esse diagnóstico. E pediu outros exames para ela. E fez e constatou câncer. Durante mais de 4 anos nós lutamos com ela. O pastor Fábio sabe da nossa luta. Eu dobrava o meu joelho na minha casa na madrugada e chorava. E dizia: Deus, eu prego, as pessoas vomitam câncer. Pessoas de AIDS são curadas. Testemunhos dentro da nossa própria igreja, curas. Mas por que o Senhor não cura ela? E o sofrimento foi definhando. E um dia eu com o joelho dobrado na minha casa, o Senhor disse: Moisés, nem sempre eu direi sim. Te prepara, fale com a tua esposa, fale com os teus familiares, porque eu vou recolher ela. Uma semana depois, nós estávamos fazendo o funeral dela.
E a minha indagação foi: Deus, por que o Senhor cura quem está longe? E quem está perto, o Senhor deixa nós sofrermos juntos? Por que o Senhor faz com quem está longe? Pessoas que eu nem conheço, o Senhor vai e cura, chega no nosso meio e faz muitos milagres. E por que alguém que eu frequento, que eu ponho a mão na cabeça, que eu ministro unção, que eu ministro cura, o Senhor não realiza? E sabe o que Deus me respondeu? Nada. Nada. Passou-se poucos dias, Bispo Jorge. Um grande amigo meu, dos meninos daqui da igreja que aqui estão, chegou em mim e disse assim: Bispo Jorge, o obreiro da igreja, diácono, falou: pastor, o senhor é meu amigo. Eu estou com uma bolinha aqui do lado, e é do tamanho de uma ervilha, mas dói muito, dói demais. Eu falei: vamos orar. Colocamos a mão, oramos. Na outra semana ele disse: pastor, me passou. Bem, nesta semana eu vou correr com você nos hospitais. Eu vou estar ali esta semana e vou correr com você. Ele falou: tudo bem. E aí eu fui no hospital com ele, o médico falou uma coisa, fez os exames e tal, pediu alguma coisa. Poucos dias depois ele vai em uma outra unidade hospitalar. E os médicos pedem uma biópsia. Era câncer de novo. E o meu coração começou, ele não tinha nem sido curado de um deles. E ele não era simplesmente um obreiro da igreja, ele era um amigo. Nós frequentávamos churrasco, um à casa do outro, saíamos juntos, orávamos juntos, fazíamos propósitos doidos de 12 horas na igreja juntos. E aquele caroço do tamanho de uma ervilha, poucos meses depois, estava tomando todo o pescoço dele. Ficou parecendo um abacate. E eu comecei a dizer: Deus, por quê? Sabe o que Deus me respondeu? Nada. Essa história começou no mês de fevereiro. Quando foi no mês de julho, estava lá de novo o pastor Moisés dentro do funeral, fazendo o ato fúnebre. E eu dizia: Deus, por quê? E Deus não me respondeu nada. Porque nem sempre quem é profeta recebe todos os sims de Deus. Eu estou pregando para uma geração que precisa se amadurecer e entender os propósitos de Deus. E entender que nem sempre Deus fará o que queremos. E ouvir que mesmo no silêncio de Deus, Ele tem um consolo para a nossa alma. Mesmo diante de dores, mesmo diante de percas, mesmo diante de tribulações, de sentimentos e feridas, eu quero dizer uma coisa para você, profeta: mesmo diante de tudo isso, existe um Senhor lá em cima, que olha para mim e para você e diz: ei, aconteça o que acontecer, com sim ou com não, eu estou com o dedo apontado para você, e estou dizendo: ei, eu não vou te abandonar. E por muitos dias eu chorei. Por muitos dias eu chorei. Por muitos dias a situação foi piorando. E eu dizia: Deus, eu quero entender esse negócio. Porque às vezes nós somos muito naturalistas, Maria.
nós nos conformamos demais. A pessoa que está sentada ao nosso lado, ela vai embora da igreja. Os obreiros que caminhavam conosco, de repente, viram a cabeça, bispo. E nós não, pelo menos, vamos atrás procurar para saber. Profeta não é somente com o microfone na mão. Profeta é aquele que abraça e diz: ei, você está ferido? Eu estou aqui para trazer o bálsamo de Gileade. Ei, profeta é aquele que mesmo dentro da casa de alguém leproso, ele diz: ei, eu não posso, mas lá na minha igreja tem alguém que pode. Lá na minha terra tem um homem lá, tem um profeta que se tu conhecer ele, a tua lepra vai embora. Quem ouve a voz de Deus, ele não se conforma com a situação, mas ele se conforma com as decisões de Deus. Guarde o que eu vou lhe dizer nesta manhã. Tudo pode acontecer, mas a situação não pode te matar. Eu vou dizer algo para você nesta manhã. Eu me lembro quando Deus me chamou. Senhor Deus me libertou da vida louca. Eu sou bisneto, neto e filho de pastor. Com 16 anos de idade, procurado. Tentativa de homicídio em várias situações. E o Senhor Deus fez uma história linda na minha vida. E eu comecei, Deus me começou a me usar. Você tem culpa que Deus te usa? Não. Você simplesmente quer Deus. Eu me lembro que um pastor disse assim para mim: se depender de mim, você nunca será nada nesse ministério. E as minhas lágrimas começaram a cair, pastor. Ei, não fique chocado, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você que está aí no fundo, presta atenção, não fique chocado. Deus me tirou do lamaçal do pecado, da podridão, das drogas, totalmente torto. Eu dormia na minha casa. Eu sonhava matando o pastor. Eu sonhava com duas automáticas na cabeça dele. E eu dobrava o jeito e falava: Deus, eu não posso pensar em ficar pastor, Deus. Confrontos. Guerras. Eu ia lá, abraçava, pedia perdão e tal, e ele... Um dia ele disse para mim e para minha esposa, nós éramos novos de casado: você não chegará em lugar nenhum aqui. Seu ministério não existe. Você está iludido. As minhas lágrimas começaram a cair. Eu abaixei a cabeça, disse para o Jorge, fui chutando pedrinho para casa. E disse: Deus, o Senhor me tirou do mundo para morrer na igreja. O Senhor me tirou lá do lamaçal do pecado para me morrer dentro da igreja. E eu disse: Deus, eu não aceito isso. Se Ele não quer que eu vou na igreja, agora é que eu vou mesmo. Escola bíblica, escola de líderes, estava eu lá. Começava 9 horas, 8 horas, eu chegava lá, dobrava o joelho, ó. Quando começava às 7, eu chegava às 6h20, ó. Tinha trabalho da igreja e eu lá. Primeiro na lista. Ah, quem vai? Eu. E as pessoas diziam: eu não te entendo. Profeta não é para ser entendido mesmo. Estão querendo te matar? Estão querendo acabar com o seu ministério? Não vai na onda não, continua acreditando nele. Um dia ele me chamou numa... Estava mais cheio que isso aqui. E falou assim para mim, Eliezer: se coloque de pé. Pois é, se coloque de pé. Eu me coloquei. Ele apontou e disse assim: todos estão vendo aquele menino. Ele está proibido de pregar. Proibido de ter oportunidade. Proibido de falar em qualquer igreja por aqui.
Ele está de banco. Eu abaixei a cabeça, parece que o chão sumiu. Parece que o teto desabou em cima de mim. Pá! Eu não sou muito de falar sobre essas coisas. E eu tinha agendas. Ele ligou para as minhas agendas porque eu deixava, porque ei, você que é pregador, as pessoas têm que saber onde você está. Aleluia. Eu deixava lá na secretaria da igreja, eu estou em tal lugar assim, 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 nome do pastor tal, telefone tal, contato tal. Ele chamou a secretária e disse, cancela tudo, liga para todo mundo e pode cancelar. Ele está de banco. Eu abaixei a cabeça. Chorei. Fui para o monte 40 dias. Não deu conta, bicho. Falei, vou aumentar a dose. Fiquei 8 meses. Todos os dias no monte. Chorando. Eu subia chorando e descia chorando. Porém, eu estava lá. Todo culto. Eu estava lá na prensa. Eu estava lá na humilhação. E as pessoas olhavam para mim e diziam, Moisés caiu. Moisés voltou a usar droga. Moisés fracassou. O pastor colocou ele de banco. Eu não tinha feito nada. E um dia no meio do corredor ele me parou e disse assim, eu parei você, porque você está brilhando demais e eu que sou um pastor. E eu usei a frase, bispo. Falei, tudo bem. Se eu estou brilhando, tudo bem. E eu fui tomado de uma autoridade que eu nunca fui tomado. Eu levantei o dedo de profeta. Glória a Deus. Ela na sublimidade. Eu levantei a mão direita para aquele pastor e disse assim, meu, o Senhor pode cortar a minha cabeça, como fizeram com João Batista, mas o meu ministério ninguém tira. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então eu não tenho aqui uma igreja, eu tenho aqui um condomínio de igreja, eu tenho aqui um povo cheio da graça de Deus, eu tenho aqui um povo que não vai se parar diante do leão, diante do gigante, diante do urso. Eu tenho aqui um povo que não vai parar diante das acusações, diante das calúnias, diante das perseguições. Nós somos profetas de Deus, e profeta não para, profeta vai para cima, ele vai para cima, ele vai para cima, e diz para viver ou para morrer, para viver ou para morrer, para viver ou para morrer. Quero que você se coloque de pé. Haverá um derramar de Deus aqui ainda. Here and there, so and that was Sarah and I. Queriam parar eu e Eliezer numa igreja. O Senhor falou comigo, não se preocupa não, filho. Não vou te dar uma igreja, não, eu vou te dar logo o Brasil. Glória a Deus. Estão querendo te parar aí, eu não vou te dar somente aí não. Eles podem te parar aqui, mas eu vou te dar a nação.
ter lágrimas nos olhos. Uma geração que entende, que vai entender que para ser profeta vai haver choro, sim. Para ser profeta vai haver dores, sim. Que para ser profeta vai haver perseguições, sim. Que para ser profeta vai apanhar na cara, sim. Que para ser profeta vai haver lutas, muitas vezes praticamente insuportáveis, sim. Mas tem uma coisa: a geração de profetas, ela tem que estar aos pés da cruz. Não existe evangelho sem cruz. Ei! Eu quero trazer aqui somente um tópico rápido de uma das ministrações que Deus já nos deu. Para ser profeta, precisa nascer na manjedoura, precisa conhecer o deserto, passar pela carpintaria, ser crucificado, para depois ter o ministério de glória. Talvez Deus te chamou, você está na manjedoura. Ou talvez você, profeta, você ainda está na fase do deserto. Mas eu quero te dar uma notícia: ainda tem a carpintaria. Mas talvez você já passou por essas fases, mas ainda tem a cruz. Para ser profeta tem que ter cruz, tem que ser crucificado. Mas eu quero declarar algo aqui de Deus. Para ser profeta, mesmo com a cruz, nós ouviremos: está consumado. Está consumado. Está consumado. Por que você está dizendo isso então, pastor? Porque nesta manhã, após a ministração do reverendo Tinoco, vai fechar o ciclo das 7 ministrações. E lá em cima, Eliezer, o Espírito de Deus vai estar dizendo para aqueles que têm ouvido, vai estar dizendo assim: está consumado, está concluído, está terminado, está acabado, está determinado, está projetado, está batido no martelo. A geração de profeta, de profeta, de profeta.
A geração de profetas que Deus está levantando não é uma igreja vendida, não é uma igreja do compromisso com o pecado, com o adultério, com a prostituição, com o divórcio. Não é púlpitos vendidos, não é ministérios fracassados, não é uma igreja de ministérios falidos, mas é uma geração que vai ter a presença marcante do sangue do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, porque a igreja veio, a igreja veio, ela veio, ela veio, veio arrebentar tudo. Glória, 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 fecha a glória. A igreja veio, ele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de Deus. É a igreja santa, a igreja seguirá. Glória a Deus, são todos do Senhor. Sei quem dá lugar para vocês. Chegamos à sexta mensagem dessa escola de profetas. Quantos têm sido abençoados? Quantos querem mais de Deus? Eu estou há 40 dias sendo massacrado pelo Espírito Santo para pregar o que eu vou pregar aqui hoje. Não acredito que as pessoas vão falar, não acredito que as pessoas vão gritar, porque não